Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do Terceirão Plus. Terceirão aí, ó. Terceirão aí, ó. Isso aqui é Terceirão, estamos juntos mais uma vez, né? Mais uma aula agora com foco no Enem. Estamos agora trabalhando com essa nova etapa desse ano, que é o ano mais importante da vida de vocês até agora, que é o ano do vestibular. E estamos aqui trabalhando, gravando mais uma aula para trazer conhecimento, né, para a gente se preparar. Assim, o vestibular não necessariamente vai ser aprovado que se acha mais inteligente. O vestibular vai ser aprovado que está mais bem preparado. E você está aqui para isso. Você não está perdendo seu tempo, está se dedicando, investindo no seu futuro. Porque eu até escrevi isso no quadro outro dia, que é o seguinte: o teu futuro ele vai ser composto, né, ele vai ser construído com as escolhas do presente e com os aprendizados com o passado. Então vamos juntos, vamos nessa, né? Começar aqui com a nossa primeira. Primeiro vamos começar com. Pode jogar, por favor? Obrigado. Começar aí então com. Eu trouxe aqui uns dados interessantes, né? Eu busquei essa informação no site A Prova Total. E é o que mais tem caído na física nos últimos 13 anos. Tá? Nos últimos 13 anos. Assim, eu acho importante trazer a informação, né? Você tem aí eletrodinâmica com 19,5%, termologia 12,8%, ondulatória colada ali, ó, pau a pau, 12,8%. E aí tem outras aí, né? Eletrostática, gravitação. O detalhe é o seguinte, tem uma coisa interessante que geralmente a gente fala. Mas, Marcelo, normalmente que se mais fala que mais cai na mecânica, sim, só que a mecânica aqui, se você olhar essa tabela aí, ela está dividida, né? Tem gravitação, tem estática, tem trabalho energia, tem dinâmica, tem fluidos. Então, se você somar 12% de cinemática, então se você somar tudo isso aí, né, a mecânica continua sendo o ramo da física, tá, que mais cai no vestibular, que mais cai no Enem. É importante você ver? É importante. Mas assim, nada impede que, vamos chegar aqui, qual o que menos caiu aqui? O menos caiu tá gravitação, eletrostática, estática. Nada impede de que esse ano caia uma questão de eletrostática, uma de gravitação, uma de estática, né? Tudo pode acontecer, né? Então, mas é sempre interessante trazer esses dados, né, para a gente trabalhar. Às vezes tem algumas questões realmente que a gente repara que nos últimos anos tem repetido bastante, a gente vai chamar atenção para isso, tá? Mas aí só para você ter uma noção aí dos últimos 13 anos, né? O que mais tem caído na física aí no Enem. Bom, vamos começar a trabalhar com a eletrodinâmica, né? Vamos começar com dividido nesse gráfico aí, o que mais tem caído nos últimos anos, né? Obviamente que dividindo a mecânica, né, em outros ramos, né? Cinemática, estática, fluidos. Mas se você dividir, o que mais tem caído é a eletrodinâmica. Tá? Então a gente vai começar aí com uma questão mais recente, né? Enem 2002. O quadro mostra valores. É interessante também, antes de começar, a gente vai reparar que o vestibular do Enem ele tem uma característica, né, de questões às vezes muito presentes com o cotidiano. Situações que vocês vão ver aí, tem algumas questões, não vou falar agora para não matar a surpresa, mas de soluções que ajudam a economizar energia, né, de situações onde acontecem na nossa prática, no nosso cotidiano, o Enem coloca aí para a gente trabalhar. Bom, vamos lá então. O quadro mostra valores de corrente elétrica, seus efeitos sobre o corpo humano. A corrente elétrica que percorre lá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator é intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta uma resistência de 500 kΩ, mas se molhada pode chegar a 1 kΩ. Né? Apesar de comum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que o indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente dois pontos A e B de uma associação de duas baterias. Qual a associação de baterias foi responsável pelo acidente? Então, é sempre importante você grifar, chamar atenção do que é importante, do que é relevante na questão. Então, os pés de atenção chamam aqui atenção pelo seguinte:
Ele fala que ele vai sofrer uma parada respiratória, tá? Então aqui no gráfico a gente já destaca os valores da parada respiratória, e é sempre importante saber o seguinte: não há uma obrigatoriedade, tá, de você utilizar todos os valores fornecidos numa questão do Enem. Porque às vezes, vou usar um termo popular, às vezes o aluno fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Não é para procurar chifre em cabeça de cavalo. Não tem que ficar, eu vou ver o dia que eu vou encaixar esse valor aqui, onde eu vou encaixar aquele valor ali. Não. Vai pelo comando. O que ele está pedindo? Ele pediu a respeito de quê? Então aqui, parada respiratória, tá? E aí ele está falando com a pele molhada. Pele molhada, a gente tem uma resistência, né, de 1 kΩ, tá? Então ele quer saber, então a gente precisa saber, primeiro a gente precisa fazer algumas transformações, tá? A gente tem que trabalhar com o sistema internacional. Então essa resistência aqui de 1 kΩ, a gente vai botar aqui como 10 a 3 ohms, tá? Então primeira coisa que a gente vai fazer. Outra coisa interessante é que a gente vai utilizar os valores 20 mA, tá aqui, ó, e 100 mA, vamos passar para ampere, né? Então o valor mínimo, que está em 20 mA, equivale a 20 vezes 10 a menos 3 ampere. O valor máximo de 100 mA, 100 vezes 10 a menos 3 ampere. Sempre verificando unidades. Meu querido aluno, minha querida aluna, você que está aí, não perca a questão de bobeira. Professor, gravei todas as fórmulas, decorei tudo. Primeiro que aprendizado significativo não é decorar, é você entender. Né? E você fazendo os simulados, fazendo as questões, é simulado Sazenem, é prova do Santa Mônica, é avaliação qualitativa. Você, cada vez quanto mais você faz, melhor você se prepara. E aí, você está subindo a escadinha rumo a você transformar sua meta em realidade, que é passar no vestibular. Tá? Então fique atento com as unidades. Voltando aqui, então a gente vai calcular agora as voltagens mínima e máxima nesse intervalo. Lembrando que voltagem, vou botar aqui no canto, ó, U igual a R vezes I, tá? Então, vamos trabalhar aqui, ó, destaquei aqui no canto, né? Então vai ser o mínimo, a gente vai trabalhar com a resistência 10 a 3 e a corrente mínima 20 vezes 10 a menos 3. Você pode cortar esse 10 a menos 3 com 10 a 3, 20 volts. Para o valor máximo, mesma resistência, correto? E aqui, vezes 100 vezes 10 a menos 3, cortou, 100 volts. Então, o intervalo, né, fica entre 20, tá aqui, ó, 20 volts e 100 volts. Aí a gente vai agora nas associações aí de geradores, né? Ou talvez gerador receptor, dependendo da polaridade. Então você tem que ter aí, né, ele quer saber qual dessas associações fez com que esse indivíduo, né, essa pessoa, pudesse ter uma parada respiratória. Então, para ter essa parada respiratória, ele tem que estar entre 20 volts e 100 volts, tá? Que a gente calculou aí. Muito bem. Então vamos analisar as opções, né, das associações de geradores para ver qual que vai estar nesse intervalo. Reparamos aqui na letra A que a ligação está negativo com positivo, correto? Então você vai ter uma associação em série de geradores. Repare aqui, cada um tem 12 volts. Então 12 daqui mais 12 daqui, total eu tenho 24 volts. Opa! Esse 24 está nesse intervalo? Está nesse intervalo. Então a opção correta, letra A. Essa é a associação que pode, né, que nesse caso aí gera uma parada respiratória. Então a gente vai começar com umas questões um pouquinho mais numéricas, né? No início você está com gás, então vamos para a conta, vamos para o trabalho braçal, e depois a gente vem também com umas questões teóricas. Beleza? Próxima questão. Opa, também a eletrodinâmica, tá? Temos agora
associado, olha o dia a dia aí, ó, vai falar de GPS. Então vamos lá. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, né? O pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto de pista no intervalo de 1 segundo. Trânsito, né? Quantidade de trânsito, né? De fluxo de veículos. A diferença de potencial DDP corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de um metro. De forma análoga à primeira lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, tá? Sendo a maior resistência a mais congestionada. Então, repare aqui, ó, a mais resistência, a de maior resistência, a mais congestionada, perdão. Né? O aplicativo mostra rodas em ordem crescente, ou seja, do menor para a menor resistência. Então, né, como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com valores de DDP e corrente. Então ele quer saber a ordenação das rotas indicadas. Então ele pegou uma situação do dia a dia, ele pegou uma situação do cotidiano. Quem aqui hoje em dia, que não vai dirigir um carro, não usa o GPS? Hoje em dia, antigamente, as pessoas paravam assim: olá, bom dia, meu jovem, como é que eu faço para chegar na rua da Divisória? Como é que eu faço para chegar em Bento Ribeiro? Como é que eu faço para chegar na Ilha, em Maricá, né, em Madureira, com endereço? Não precisa mais isso, hoje eu jogo no GPS. Né? Então, ele pegou uma situação do cotidiano, é o que eu falo, que ele faz, e trouxe, né, para aplicar numa questão. Muito bem, então a gente vai ter que calcular as resistências aí, né? Então, vamos lá, resistência pela primeira lei de Ohm, né, é igual a U sobre I. Então, a gente tem aqui valores de voltagem, temos valores de corrente, vamos achar os 3 valores de resistência. Primeiro, R1 é a voltagem 510, dividido pela corrente 4. Esse valor aí dá, até anotei que para ganhar tempo, 127,5. Né? Aí a unidade vai ficar uma unidade diferente, joule segundo por carro ao quadrado metro. Mas assim, fazendo uma associação com resistência. Vamos agora calcular o R2. Vamos lá, 680 sobre 4. Esse valor, vai dar 170 joule segundo carro ao quadrado metro. A unidade aqui, né, nesse caso, não tem problema, porque todas as unidades são iguais. Essa unidade está confusa, Marcelo. O importante é o valor, tá? E a gente está aplicando nada mais, nada menos que a primeira lei de Ohm para calcular uma resistência. Às vezes a gente faz sala de aula: ah, Marcelo, isso aí não vai cair, isso é fácil demais. Aliás, deixa eu abrir um parêntese rápido aqui. Às vezes, eu tenho corrigido umas provas, já peguei umas provas para corrigir de AV3, e às vezes é impressionante. Às vezes o aluno, uma questão simples, o aluno vai lá, faz a questão simples, aí fez rápido, fez tranquilo, estudou, se dedicou, aplicou de forma correta o conhecimento. Ele olha assim e fala: não, tá fácil demais. E apaga. E aí acaba errando. Eu falo, a frase que eu sempre uso é: quem acredita no seu potencial transforma metas em realidade. Acredite em você, você pode mais do que você imagina. Fez a questão. Tem questão fácil, tem questão simples, tem questão direta, como tem questão difícil. Então não duvide quando você tiver clareza e certeza do que você acabou de fazer. Ah, mas não pode ser. Por que não pode ser? Aí, ó, é só uma divisão simples. Primeira lei de Ohm. Você vai fazer 3 vezes? Vai fazer 3 vezes. Mas você está aplicando a primeira lei de Ohm. Né? Vamos lá, R3. 575 sobre 3. Isso aqui vai dar um valor aproximado de 192 joule segundo carro quadrado metro. Então ele quer do menor para o maior, né? Aqui, ó. Mas como assim do menor para o maior? Ordem, a ordenação, né? Do ordem crescente. Tá aqui, ó. Tá? Então primeiro vem R1, depois vem R2 e por último R3. 1, 2, 3, letra A de amor, né? A de alegria, né?
Que beleza, que beleza. Então, a gente resolveu mais uma questão de eletrodinâmica. Agora, vamos pular para ainda na parte de eletricidade, né? Vamos pular a parte de magnetismo. Vamos ver uma questão de magnetismo. Vamos dar uma respirada, fizemos conta, né? Ah, professor, tem muita conta aí. Vamos dar uma respirada, vamos para uma questão teórica. Tá? Estou pegando aí provas mais de 2022, 2021, um pouco mais recente. Próximo material a gente vai pegar umas provas um pouquinho mais distantes, né? Para trabalhar um pouquinho mais próximo, que já não cai algum tempo. A gente vai trabalhando tudo, a gente vai analisando, você vai se preparando. E o cheirinho de aprovação vai pintando no ar. Aquele cheirinho de tipo assim, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Né? Você é capaz. Vem comigo. Questão 3. O físico Hans. Desculpa, rolou a língua aqui. Observou que um fio transportando uma corrente produz um campo magnético. Tá? A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. Então a ideia de que corrente produz campo magnético também, né? O campo magnético ele produz corrente. Tá? A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente I, né? Constante e com sentido para cima, desculpa. Os pontos A, B e C estão no plano transversal e equidistante do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Né? Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, ele quer saber as configurações das bússolas. Então a primeira coisa é você observar aqui, que ele mostra na questão a imagem, tá vendo essa parte? Mas que a bússola é um pequena ímã, é um ímã, né? É uma agulha imantada, um ímã, tá? Que pode girar sobre um eixo de rotação. E aí é importante você entender aqui, ó, a parte clara, né? Branca é o sul e a parte escura é o norte da bússola. Vou botar uma imagem aqui porque eu posso fazer até com o dedo, né? Vamos imaginar que essa é a corrente aqui para cima, tá? Então você pegar a regra da mão direita, tá? Polegar apontando o sentido da corrente. Pode fazer em casa, tá? Polegar. E aí seus dedos é o campo magnético que está fazendo isso aqui, ó. Sentido anti-horário. Então aqui na minha questão, ó, tá vendo? Essa figura aqui está mostrando isso para você. E aí, quando você faz isso, o campo magnético para o ímã, ele entra, se eu tiver um ímã aqui, vamos imaginar um ímã, tá? Aqui é o norte e aqui o sul. O campo ele entra no sul e sai pelo norte. Correto? Então aqui na bússola ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai entrar no sul, ele vai alinhar a bússola dessa forma e vai sair pelo norte. Então repare nas opções, né? Você considerando aqui nessas opções que ele vai, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ele vai estar fazendo esse sentido, ok? Que eu estou mostrando aqui para você, tá? Então quando eu fizer esse alinhamento, se eu tiver uma bússola aqui, por exemplo, aqui, ó, na frente, aqui vai estar o sul e aqui vai estar o norte. Exatamente como aparece aqui, ó, campo magnético, tá? Entrando aqui no sul, saindo pelo norte. Entrando pelo sul, saindo pelo norte. Entrando pelo sul, saindo pelo norte. Opção correta, letra D de dado. Uma questão de magnetismo aí para a gente trabalhar também, né? Tá vendo? É uma questão que não precisou de conta, né? É uma questão que aí precisa... Ah, professor, às vezes até as provas de física, né? Assim, na hora de fazer a prova, já avisa até pro dia de prova de magnetismo, eu já aviso logo, olha, se cair aí, tem regra da mão direita, se o aluno fizer assim e não tá pedindo cola, ó, aqui, ó, vem pra cá, me dá a questão. Não, ele tá fazendo direitinho, né? Regra da mão direita, tudo. Já aviso logo, o aluno não tá maluco, não tá pedindo cola, ele tá aplicando corretamente o conceito de física na questão, né? Então, regra da mão direita, né? Mais uma vez, você vai botar o teu polegar, aí como ele fez, no sentido da corrente, tá? Pode ser a corrente para cima ou corrente para baixo. Os teus dedos vão fazer, né? Vão circular o fio, fazendo o sentido, né? O movimento circular do campo magnético. Beleza? E aí, tá gostando? Tá tudo certinho?
Vamos, se não desanima, não desiste, não, tá? Você é capaz. Você vai pegar e vai riscar do teu dicionário a palavra desistir. Não pode desistir. Não pode. Né? Você é capaz, né? Acreditando sempre em você. Você tem que olhar para o espelho e ver, eu sempre falo isso, a melhor pessoa do mundo. Então vem comigo. Vamos aqui ver um pouquinho d'água. Próxima questão. Agora, termologia. Vamos começar aí, ó. Questão. Ih, perdão, toquei no microfone. Termologia com densidade. Vai ter um conceitozinho de densidade. Às vezes tem isso também no Enem, né? Eu pego essa questão pelo seguinte. Às vezes, de uma questão, você pode ter conceitos. Termologia com densidade, termologia com mecânica. Pode, não é proibido, não. Você pode misturar. Né? A gente tem aulas, que nem a gente fez num aulão, o ERG, né? Aulas interdisciplinares. Né? Por que numa questão não pode ter ramos da matéria diferente, ramos da física diferente? Pode sim, claro que pode. Vamos lá? A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, como a presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Então você vê aí ó, que no dia a dia, tem até, a gente fala muito conselhos de ilhas de calor, aquela coisa toda, são situações do cotidiano que o Enem, como eu falei, traz para você. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona em áreas urbanas. E áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por o mesmo volume de água, tá? E comparar as variações de temperatura devido à absorção de radiação solar nas situações concretada e alagada. Então, mesma quantidade de calor para as duas situações, a gente vai fazer uma relação entre variação de temperatura, que é o que ele quer. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa variação pode ser realizada com os seguintes dados. Então, ele dá aí os dados. Aí que eu entro a questão da densidade. Você tem que reparar que você vai ter que trabalhar com os dados, né? Com os dados que são fornecidos. O que ele me fornece aí? Densidade e calor específico. Então, a gente vai trabalhar com isso aí. Né? A razão entre as variações de temperatura da concretada e alagada mais próxima dele. Então, a gente tem calor específico, então a gente vai trabalhar provavelmente com quantidade de calor. Né? Que ele repara aí que a energia absorvida, ele vai substituir, mas com a mesma absorção, né? O mesmo lugar, então a mesma absorção de energia, calor. O calor, né? que tanto no concreto quanto a água vai ser o mesmo. Então vamos começar a trabalhar isso aí. Deixa eu pegar aqui para não. Então eu tenho aqui, ó, que o calor do concreto vai comparar com o calor da água, né? Vamos aí usar a equação fundamental, da calorimetria. Então, MC, vou usar T mesmo para ficar mais simples, tá? Igual a MC delta T. Aí com a mesma, Marcelo, mas na troca de calor tem um menos aí. Os dois vão receber a mesma quantidade. Os dois estão recebendo. Então a gente iguala com os valores, né? Sem se preocupar com o sinal, tá? Aqui, peraí. Aqui você tem concreto, água. Aí o detalhe é o seguinte, eu não tenho massa. Não tenho massa, realmente não tenho massa. Mas eu tenho densidade. Será que tem relação densidade? Tem, densidade, vou fazer aqui no cantinho. É massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, a gente vai substituir a massa por densidade e volume. Então, densidade, concreto, calor específico, concreto, variação de temperatura, concreto. Mesma coisa do outro lado, densidade, volume, variação de temperatura, tudo da água. Ele fala aqui, né, no texto, que é o mesmo volume, tá? Então, comparar com o mesmo volume. Água e concreto vai preencher o mesmo volume. Então, você vai cortar aqui o volume com o volume.
Perfeito? E o que ele quer? Ele quer a razão entre a variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água. Então, o concreto, esses dois termos, vai ser igual. Então, peguei esse ΔT, ele foi lá para baixo, né? Então, a gente vai manter aqui em cima DA/CA e vai trazer esses dois aqui para baixo. Eu acabei de ver, vou botar aqui, DC/CC. Beleza? Então, agora, a gente vai substituir os valores. Vamos lá, densidade da água, 1000. Calor específico, 4,2. Sobre 2.500. Então, eu trouxe a questão para os valores que eu tinha, adaptando e usando os conceitos que você já sabe, tá? 0,8. Então, isso vai dar 4.200 sobre 2.000, correto? Isso aí, essa divisão vai dar 2,1, né? Essa razão entre a variação de temperatura do concreto para a variação de temperatura da água. Ou seja, olha que coisa que ajuda na natureza, né? É praticamente o concreto, ele acaba tendo uma variação de temperatura 2 vezes da água. Então, quando eu uso a água, eu tenho uma variação de temperatura 2 vezes menor, né? Então, são ideias que, para amenizar o calor, a gente teve, agora, alguns dias do verão, a gente está tendo dias de verão muito quentes, né? A gente teve aí fenômenos na Europa agora, não é minha área, não, geografia, tal, clima, né, meteorologia, quer dizer, tem física também, mas a gente está vendo aí cada vez a temperatura, no aquecimento global, aquela coisa toda. Então, soluções que possam amenizar, ajudar, são sempre bem-vindas, e essas soluções são sempre aí trazidas pelas questões do Enem também, né? Beleza? Mais uma aí, vamos lá. Ainda em termos... Essa questão é interessante o seguinte, ela não é Enem, tá? Ela não é Enem, mas ela é uma questão que tem cara do Enem, né? Então, há algum tempo que já não vem com segunda lei da termodinâmica, mas que há um tempo atrás caía bastante, então resolvi trazer uma questãozinha da segunda lei, envolvendo máquina térmica, envolvendo ciclo de Carnot, uma mistureba aí, bastante segunda lei, para a gente trabalhar um pouquinho, né? Vamos ver, vai que, né? Vai que cai. Então, vamos ver aí, ó. A figura a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Nela estão indicados os valores de temperatura T1 e da quantidade de calor recebido Q1, né? Aí no caso da fonte quente, o trabalho realizado pela máquina. Além disso, tem T2 e Q2, correspondem respectivamente à temperatura, né, da fonte fria e o calor rejeitado. O rendimento dessa máquina corresponde a 75% do rendimento da máquina do ciclo de Carnot, em regime de funcionamento entre as temperaturas T1 e T2. Nessas condições, ele quer saber a temperatura da fonte fria. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento aí, né? Eu sempre falo da questão das unidades. Antes de qualquer coisa, gases, termodinâmica, a temperatura tem que estar em quê? Em Kelvin. Tem que estar em Kelvin. E a temperatura aí da fonte quente, ela não está em Kelvin. Opa! Vamos fazer como para passar para Kelvin? Soma. 273. Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, vamos somar. Vou fazer aqui mesmo. Mais 273, né? 400 Kelvin, né? Eu ia fazer confusão aqui. 400 Kelvin. 410 Kelvin. Então, 400 Kelvin. Beleza? Agora tá joule, tudo bonitinho. Agora a gente vai comer. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, que o rendimento da máquina, vou botar aqui no cantinho, equivale a 75%. Né? A gente pode trabalhar 75%, 0,75. Então, rendimento 0,75 vezes o rendimento do ciclo de Carnot.
tá? Então a gente vai trabalhar a equação para o rendimento da máquina térmica e igualar com a equação do rendimento do ciclo de Carnot. Então vem comigo. Então aqui a gente tem, desse lado, trabalho sobre Q1 e do outro lado eu tenho 0,75, e aí eu vou abrir aqui, né? 1 menos T2 sobre T1. Tá? A partir de agora, a gente vai começar a substituir os valores e fazer a continha com toda a calma. Trabalho, 1.200. Calor da fonte quente, 4.000. É igual 0,75, parênteses, 1 menos T2 é a temperatura da fonte fria. Gostaria de saber sobre, cadê a temperatura da fonte quente? 400. A partir de agora, continha de matemática no ar para você, né? Eu recomendo o seguinte, esse 0,75, para você não multiplicar, né, T2 sobre 400, você passa para o outro lado, aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, né, como se fosse multiplicar cruzado aqui, tá? Então você vai jogar ele para cá, ó. Então vai ficar 1.200 sobre 4.000 vezes 0,75 é igual a 1 menos T2 sobre 400. Vamos puxar para cá, bem, ó. Sonoplastia. Então essa divisão aí, né, 4.000 vezes 0,75 vai dar 3.000. 1.200 sobre 3.000 é igual a 1 menos T2 sobre 400. Aí, perdão, eu esqueci de botar um zero aqui. 3.000. Isso. Tá? 1.200 sobre 3.000 dá 0,4. Repete do outro lado, bem passo a passo para você. 1 menos T2 sobre 400. Eu vou inverter os lados. T2 sobre 400 é 1 menos 0,4. T2 sobre 400 é igual a 0,6. Multiplicando cruzado, né? Então vai ficar T2 igual a 400 vezes 0,6, 240 Kelvin, aparecendo para você aí, letra B. Então eu estou aplicando aí. Pessoal, não é questão de Enem, não tem problema. A gente, às vezes eu vou fazer isso, posso fazer isso. É uma questão que não é do Enem, mas tem a cara do Enem, né? Então, a cara do Enem, pode cair no Enem, pode cair parecido, então a gente vai puxando, né, outras questões também para trabalhar junto com vocês, tá? Então a gente começou essa parte inicial com bastante conta, né? Essa parte inicial com bastante conta, e aí agora a gente vai começar a ver umas questões, quer dizer, tem mais uma de conta ainda, tá? E a gente vai começar a ver umas questões agora um pouco mais teóricas, tá? Mas mais uma continha agora, vamos entrar na parte da cinemática e depois a gente vai começar a ver questões mais teóricas. Próxima questão, vamos entrar na mecânica. Mecânica sempre muito presente. Mecânica, olha, mecânica tá aí, vamos lá. Bom, vamos começar aqui, ó. Em um dia de calor intenso, né, mecânica aí envolvendo a cinemática. Um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água na mangueira. Um deles quer saber até que altura até que altura o jato de água alcança, né? A partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Então ele pegar a mangueira da água, está saindo, vai botar na direção vertical, a água vai subir. Então ele quer saber qual a altura que essa água vai, né? Mas ele vai fazer de um jeito diferente, vamos ver isso aí. O outro colega propõe, então, o seguinte experimento. Eles posicionam a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão. Então, medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. Então, essa distância, assim, a altura, né, de lançamento aqui do chão, ele bota a mangueira a 1 metro do chão
joga água, né? E essa água vai ter um alcance, um lançamento horizontal, vai ter um alcance de 3 metros, né? Considerando a gravidade de 10, ele quer saber qual o resultado. Então vamos lá, vamos recapitular. Ele quer saber, vou pegar uma mangueira d'água, vai jogar água para cima, lançamento vertical para cima, ele quer saber a altura máxima. Mas para descobrir isso, o que ele fez? Ele pegou a mangueira, colocou na horizontal e a uma altura de 1 metro do chão, certo? E percebeu que tinha um alcance de 3 metros. Sabe o que você pode fazer? Para visualizar melhor, para analisar melhor. Vem comigo, bota um desenho aí para você. Ei, olha o desenho aí, rapaz, apareceu para você, sensacional. Então essa é a situação aí, tá? Então ele vai dar para você. Isso aí não está na questão, tá? Esse desenho aí eu recomendo sempre que possível. De repente fica melhor para você interpretar que você faça esse desenho, tá? Mas ele não está na questão, beleza? Vamos lá então. Então a gente tem aqui, ó, uma altura de 1 metro. Primeira coisa que a gente vai achar é o tempo de queda, né? Quanto tempo demora? Então vamos achar primeiro o tempo. Aí para achar o tempo é uma questão de queda livre. Eu vou botar a fórmula já para a gente ganhar tempo, né? H é igual a GT2 sobre 2, mas eu vou botar já no formato para a gente calcular o tempo, né? Direto, tá? Para a gente ganhar, sendo até redundante, para a gente ganhar tempo na resolução. Então ele tem a altura aí, então o tempo vai ser raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre 10, né? Então isso vai dar tempo raiz quadrada de 2 sobre 10. Então vai dar raiz quadrada de 0,2 segundos. Ih, deu raiz, calma, que às vezes o bicho não é tão feio quanto parece. Segura a onda, calma. Daqui a pouco essa raiz, quem sabe, ela desaparece, as coisas vão clarear, que na vida é assim, né? Tem uma frase uma vez de um filme que é verdade. A noite é sempre mais escura antes de amanhecer. Então, às vezes, está escuro, está estranho, mas daqui a pouco melhora. Vamos agora achar a velocidade de lançamento, né? Porque o objetivo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a velocidade. Se eu saber a velocidade na horizontal, vai ser a mesma velocidade quando eu botar a mangueira para cima. Então, vamos achar a velocidade. Para isso, alcance é velocidade vezes tempo. Então, a velocidade é o alcance sobre o tempo. Ele deu alcance aqui 3, né? Então, velocidade de lançamento, 3 sobre raiz de 2. Raiz de 0,2. Né? Por enquanto, não racionaliza, não. Deixa assim, tá? Deixa assim, você vai ver que já vai dar uma clareada aí, né? Metros por segundo. Então, você tem agora a velocidade de lançamento com um tempo. Você achou a velocidade, mas por que você quer velocidade? Porque para achar a altura máxima, quando você faz o lançamento vertical para cima, se você tiver a velocidade de lançamento, você acha o quê? Você acha a altura máxima. Então vamos agora ao objetivo final da questão, que é achar a altura. Perdão. Aí, esbarrei aqui sem querer. Então vamos achar a altura. Aí você vai usar V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Você vai fazendo, né? Eu vou botar aqui o passo a passo. Vamos lá. O quadrado, 0 ao quadrado, menos 2GH. Bom, na altura máxima, a velocidade final é igual a 0, né? Você vai ter essa velocidade de lançamento. Então, vou botar a fórmula agora, altura sendo V0 ao quadrado sobre 2G. Então, eu vou usar essa fórmula agora para a gente finalizar a questão. Vamos lá? Bom, essa velocidade, só toma cuidado, tem que deixar um espaço bom aqui, porque essa velocidade é uma raiz, né? Então, 3 raiz de 0,2, tudo isso. Opa, tô vendo essa raiz vai sumir aí, sobre 2 vezes 10. Ok? Vou aproveitar esse espaço aqui do lado, depois eu vou lá para baixo.
Então vai dar 9, 3 ao quadrado, raiz quadrada de 0,2 ao quadrado, 0,2 sobre 20. Então essa altura, né, 9 dividido por 0,2 dá 45 sobre 20. Né? Você dividiu aqui, ó, 9 por 0,2 é a mesma coisa que 90 sobre 2, 45 sobre 20. Isso aí vai dar 2,25 metros. Já está marcada aqui, letra B de bola. Respirou, eu sei que é muita conta, vai aparecendo aí para você, né? Mas faz parte, né? Também temos questões de conta, a gente não pode fugir. Não adianta eu aqui selecionar, questão chuchu, beleza, é rapidinho, eu entendi, é mole. Tem fácil, tem médio, tem difícil, assim como as situações da tua vida. Tem situações que vão ser tranquilas, tem situações que vão exigir um pouco mais de atenção, tem situações que são difíceis. O importante é você não fugir de nenhuma situação, não fugir de nenhum problema, encarar tudo, encarar todas as questões com a mesma dedicação para resolver o maior número. A ideia é resolver toda, né? Tirar nota máxima. Mas quanto mais você se dedica, mais você minimiza a tua chance de erro, e quanto mais questão você acerta, mais próximo do teu objetivo você está. E eu estou aqui para isso, para que você alcance os objetivos. Vamos nessa? Vamos dar uma respirada agora, beber uma água. Agora vamos para uma questão. Rapaz, questão mais. As questões teóricas agora, né? Um pouco de cada. Né? No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados da mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, uma tentativa de um convencer o outro de que tinha razão. Colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Ponto, está provado. O colega B: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Então tá aqui, ó. Peguei uma folha de papel esticado. Tá? E duas folhas aqui, não. Olha só. E deixou cair. Muito bem. E aí depois ele amassou e vai perceber que ela vai cair mais rápido. Então aqui, ó. Soltou aqui abertinho, a gente faz na hora. Agora, se eu amassar, fica mais rápido, né? Só que aí eu pergunto, eu modifiquei a massa do papel? Não. A massa continua sendo a mesma. O que aconteceu? O que entrou aqui de diferente? O que fez, em duas situações diferentes, esse papel ter tempo de queda diferente? Quando ele estava aberto, eu tinha maior resistência do ar. Quando eu fecho ele, eu diminuo a resistência do ar. Então, com a maior resistência do ar, ele demora mais a cair. Com a menor resistência, ele cai mais rápido. Foi aquela situação que eu cheguei aqui, que eu fiz no aulão UERJ, né? Tá vendo? Vou deixar os dois cair, né? Ih, foi lá para baixo. Depois, não, pega o outro papel. E o livro cai primeiro, correto? Agora, se eu botar aqui o papel sobre o livro, tadã, eles caem juntos. Perfeito? Então, é isso. É a resistência do ar. Quando eu boto o papel separado, a resistência do ar deforma dele, aerodinâmica, ele vai caindo mais devagar. Quando eu boto junto, eles caem juntos, retirando o efeito da resistência do ar do papel. Beleza? Então, a opção correta aí é a questão letra B. O que influencia é a resistência do ar. Ok? Mais uma. Aí, questão teórica, né? Vamos lá, questão aí, Enem 2021. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se assistir: a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado, e menos denso do que a água, quando no normal estado. Então ele bota aí
as distâncias médias, né, e as densidades. Beleza? Considerando os versos da cestilha, as informações na tabela, qual o planeta cordel fazia diferença? Eu destaco aqui o seguinte. Sei por aqui para não apertar o botãozinho. Mas, menos denso. Então a relação entre densidade, que é a água, essa densidade relativa média, em relação à água. Se ele é mais denso que a água, densidade relativa vai dar maior que 1. Se ele é menos denso, vai dar menor que 1. E só tem, olha só, menos denso. Densidade relativa, você não vai fazer conta, vai interpretar a tabela. Enem, muitas vezes a resposta está na própria pergunta. A palavra-chave é interpretação. Olhe todos esses valores, 5.6, 5.2, 5.5, 4, 2.1, 1.3, 0.7, 1.2, 1.7. Qual o único aqui que é menor que 1? 0,7. Saturno. Tá vendo? Interpretação, análise, né? Praticamente, analisando a questão, você chegou ao resultado final. Mais uma questão aí, agora de ótica. Essa questão é interessante, ele em 2022. Em 2002, o mecânico da cidade mineira de Uberaba, olha que eu falei do Enem trazendo situações, né, ideias que ajudam o nosso dia a dia. Teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica, iluminar a própria casa no dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada no telhado de sua casa com um buraco de diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda de luz, né, luz podendo passar. Nos últimos 2 anos, a ideia já avançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Né? Então, assim, iluminação sem gastar energia elétrica, né? Usando um conceito de física aí. Que fenômeno óptico explica esse fenômeno da luz engarrafada, né? O fenômeno através da água, né? O meio, a água e a garrafa são meios transparentes, a luz pode passar, e quando vem do ar, quando muda de meio de propagação, água, mudou de meio, a luz sofre refração. Então, o que vai permitir aí que tudo isso aconteça, né? A garrafa e a água permitem, nesse conjunto, permitem a refração da luz e, nesse caso, né, mudança de meio e permitindo que a luz entre e ilumine a casa. Beleza? Questão de ótica. Vamos lá. Penúltima questão. Estamos encerrando já, quase terminando aí. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e um ruído quando dá passagem do veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Aquela você passa à frente, você passa, né? Você sente o carro todo trepidar, né? Ao passar sobre ele, sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas, resultando num barulho peculiar. Considere que esse veículo passa com uma velocidade de 108 km por hora, né, sobre um sonorizador cujas faixas separadas por uma distância de 8 centímetros. Ele quer saber a frequência. Primeira coisa, essas unidades não estão no sistema internacional. Então vamos lá. 108 km por hora. De km por hora para metro por segundo, você vai dividir malandramente por 3,6, vai dar 30. Comprimento de onda de centímetro vai dar 8 vezes 10, 2 casas, a menos 2 metros. Equação da onda, né? V igual a lambda F, F igual a V sobre lambda. Você vai fazer 30 dividido por 8 vezes 10 a menos 2, correto? Você vai dar 3,75 vezes 10 a 2, o expoente vai lá para cima, invertendo o sinal. Isso aqui, essa frequência vai dar 375 Hz. Letra C. Beleza? Aí já viu que essas são questões teóricas, questões com uma conta mais tranquila. Ok? Última questão. Agradecendo a sua presença. Você falou, vou repetir o que eu falei.
Não. Você não está perdendo tempo aqui. Você está investindo tempo em adquirir conhecimento e o seu cérebro vai ser uma máquina que transforma esse conhecimento, vai adquirir esse conhecimento e vai transformar ele em resultados. É a máquina que vai fazer, vai interpretar ele e vai utilizar nas questões para que você consiga transformar suas metas em realidade. Vem comigo, última questão. Hidrate-se sempre, hein? Beba água, faz bem pro teu organismo, faz bem para você, cuide da sua saúde. Sem a sua saúde você não consegue fazer nada. Última questão. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material, espessura, de comprimentos diferentes, conforme a figura. Considere F1 e V1, respectivamente, com frequência fundamental, tá? Som fundamental. E a velocidade de propagação do som emitido pela barra menor de comprimento e F2 e V2 pela barra de maior comprimento. Ele quer saber as relações de frequências fundamentais entre as velocidades de propagação de um e de outro. Muito bem, primeira coisa, o meio de propagação é o mesmo. Então, se o meio de propagação é o mesmo, que é o A, as velocidades são iguais. Então, V1 igual a V2, porque estão no mesmo meio de propagação. Ok? Então, de cara, você, né, a velocidade vai depender do meio de propagação, o mesmo meio, as velocidades são iguais. A frequência, NV sobre 2L, tubo aberto, vai funcionar como um tubo aberto, né? E aí você percebe o quê? Que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento. Então a gente tem que o comprimento 1 ele é menor do que o comprimento 2. O tubo menor tem menor comprimento. O que é 1, o de maior comprimento, é o 2. Se é inversamente proporcional, então a velocidade do 1 vai ser maior que a velocidade do 2. Está vendo? Frequência inversamente proporcional ao comprimento, né? Então a opção correta aí, letra D. F1 maior que F2 e as velocidades são iguais. Beleza? Recado final aí, que eu sempre gosto, é repetir a frase, mas eu gosto. Quem acredita no seu potencial transforma metas em realidade, né? Muito obrigado por assistir essa aula, né? Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por assistir essa aula. Você está no caminho certo, né? E eu desejo para vocês tudo de bom. Vou repetir de novo, né? O seu futuro depende das escolhas do presente e do teu aprendizado no passado. Se você escolher de forma correta no presente e aproveitar tudo que você aprendeu com o teu passado, você vai ter um futuro brilhante. E você não merece nada menos do que o melhor para a sua vida, para o seu futuro. Até a próxima. Isso aqui, ó, é Terceirão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.